Fala, investidor! Se você quer começar a investir, esse é o vídeo certo para você. Você vai aprender o que fazer e o que não fazer também quando você está começando a sua jornada no mundo dos investimentos. São coisas fáceis de entender e aplicar que vão fazer com que você saia na frente da maioria dos investidores iniciantes e aumentar o seu potencial de retorno. E aí, vamos nessa? Então você já começou a ver alguns vídeos no YouTube, já conversou com alguns amigos, quer entender como é que esse mundo funciona? Hoje eu vou te mostrar direto ao ponto algumas coisas que me fizeram perder dinheiro no começo e hoje, depois de alguns anos investindo, como é que eu aconselharia qualquer pessoa a começar nesse caminho? Começando pelo que não fazer, eu vou dividir essa parte em três tópicos, tá? Primeira coisa, você não pode seguir dicas na internet. Por quê? Se você compra uma ação porque tem um monte de gente recomendando, se você compra um fundo imobiliário que está na alta, tem muita gente falando sobre isso, e aquela ação, fundo imobiliário, acaba tendo uma desvalorização, você fica preocupado. Afinal, você colocou seu dinheiro ali e não entende o porquê dele estar caindo. E você não vai saber se é um ciclo de mercado, que pode ser natural e acontece muito, ou se de fato o ativo perdeu a qualidade e é o momento de você sair. Então, muitas vezes você acaba vendendo a sua ação, seu fundo imobiliário, no prejuízo, porque você não entende o que está acontecendo. Então, não é para você seguir dicas de vídeos no YouTube aqui, amigos, enfim, pessoas, até analistas de investimento. Às vezes não vão conhecer você, o seu perfil, os seus objetivos. Então, estude e aprenda a investir por conta própria. Falando agora sobre o tópico 2, que seria esperar retornos grandes no curto prazo. No mundo do mercado financeiro, né, a bolsa de valores, ela não funciona assim. Óbvio que você pode comprar uma ação em um mês, dois, três, ela valorizar 100%, 200%? Pode, mas a chance disso acontecer é rara, principalmente no começo. Seria um golpe de sorte e você não estaria tendo recorrência naquilo. E o longo prazo é o que de fato importa. Então, tente pensar que é como se a gente fosse para uma academia. Você acha que vai treinar hoje, vai emagrecer 1, 2 quilos até amanhã, até semana que vem? Não, é um processo um pouco mais lento. Então, no mundo de investimentos também é do mesmo jeito. A gente precisa pensar no longo prazo e beleza, caso a gente tenha um retorno alto no curto prazo, que pode acontecer, a gente entender que aquilo não vai ficar se repetindo sempre. A gente precisa estudar para ter esse retorno alto no longo prazo. E no começo a gente tem que realmente ir estudando aos poucos, entender cada ativo. Você realmente tem que investir naquilo que você conhece. E o último ponto que faz muita gente errar é já começar na renda variável, que seriam ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Por quê? Como o próprio nome diz, a renda variável ela vai ter uma oscilação ali do valor do ativo. Então ela vai subir, vai cair diariamente. E muitas vezes você não vai ter aquele estômago, aquela eh, frieza de ver seu patrimônio oscilando e ficar tranquilo. Você pode ficar inquieto, ter ansiedade. Então, é aconselhável começar na renda variável, depende do perfil de risco. Se você for uma pessoa que é muito conservadora, está querendo começar a potencializar os seus rendimentos, aumentar seu patrimônio, talvez não seja uma boa opção já começar direto por ela, porque você pode começar a ficar preocupado assim que ver essas oscilações da renda variável. Então, talvez o melhor seja começar na renda fixa, no Tesouro Direto, ali uma caixinha do Nubank, por exemplo, e aí você vai estar sempre vendo a valorização daquele ativo, diferente da renda variável, que aquilo pode estar oscilando também para baixo. Então, aos pouquinhos você vai estudando, você vai entendendo como é que funciona, vai se aperfeiçoando para gradualmente você estar entrando na renda variável também, que geralmente é o que dá um retorno maior no longo prazo. Então, a carteira de investimentos tem que ser bem equilibrada, um pouco de renda fixa também, um pouco de renda variável, de acordo com cada perfil. Então, para evitar essas oscilações no começo que podem acabar lhe atrapalhando, tente não começar diretamente ou com 100% do seu capital já na renda variável. Comece também pela renda fixa e aos pouquinhos, à medida que você for estudando a parte de renda variável, você vai transferindo um pouquinho dos seus aportes mensais para ela também, beleza? E agora que a gente sabe o que não fazer, vamos aprender o que é que a gente pode fazer para conseguir ter esse início da forma mais segura possível. Tópico 1, controle de gastos. Por que que isso é importante? Não adianta nada você querer investir se não sobra dinheiro no final do mês. Concorda? A gente não vai investir R$ 0. A gente precisa pelo menos ter uma quantia ali mínima, que muitos falam em torno de 10%, pelo menos, para que a gente consiga botar esse dinheiro para trabalhar para a gente. E se a gente não tem um controle orçamentário, se a gente não sabe o quanto a gente ganha no mês, o quanto a gente gasta, não vai sobrar dinheiro e a gente não vai conseguir investir. Então, antes de começar a investir, a gente precisa controlar os nossos gastos. Então, se você recebe, por exemplo, R$ 3.000, tente poupar ali 10%, R$ 300. Vai ter mês que vai dar para poupar mais, vai ter mês que vai dar para poupar menos, isso é normal. Mas tente sempre poupar algum valor. E como é que você vai saber que vai sobrar dinheiro no final do mês? Se durante o mês você for tendo o controle dos seus gastos. Então, eu recebo um salário X, eu sei que se chegar na metade do mês eu já estiver consumindo aquele salário inteiro, na metade do mês seguinte eu não vou conseguir gastar com nada. Consequentemente, não vai sobrar dinheiro para investir. Então, toda coisa que você comprar
toda conta que você tem, todas as parcelas do cartão que você tem essa responsabilidade de pagar precisam ser contabilizadas. E aí, ao longo do mês, você vai tendo uma segurança. Caramba, já gastei tanto, sobra tanto para o meu salário, faltam 5 dias para acabar o mês. Vai conseguir sobrar mais ou menos R$ 200, R$ 300. E através desse controle que você vai conseguir ter a certeza que no mês seguinte vai sobrar um dinheiro para você poder investir. Tópico 2: começar pela reserva de emergência e posteriormente você indo para a renda variável, como eu falei. Por quê? A reserva de emergência é um investimento que todo investidor precisa ter. Ela é essencial para suprir ali qualquer necessidade que pode acontecer. Afinal, o imprevisto ele é previsto. A gente só não sabe quando, mas sempre vai acontecer alguma coisa. Quando você começa pela reserva de emergência, você vai tendo mais segurança, mais tranquilidade, aquele dinheiro sempre vai estar se valorizando e aos pouquinhos você vai estar estudando a renda variável, para devagar você começar inserindo um fundo imobiliário na sua carteira, entendendo como é que ele funciona, acompanhando ali a variação de cota ao longo do mês. Aos poucos adiciona mais uma ação para você entender também como é que tem o funcionamento dessa renda variável também no mercado de ações. Mas o principal é você ir colocando a sua reserva de emergência para trabalhar para você. E por último, mas não menos importante, o tópico 3 é justamente investir no que você conhece. Então, vou dar o meu exemplo. Eu demorei muito para investir em ações. Por quê? Eu não tinha competência nesse tipo de ativo. Então, eu poderia comprar ações que todo mundo estava falando, Petrobras, Banco do Brasil, enfim, e não entender como aquilo funciona. Poderia dar certo? Poderia. Mas se eu começasse a ter uma desvalorização, eu não saberia o porquê. Eu ia querer vender e ia acabar ficando no prejuízo. Então, só comecei a investir em ações depois que comecei a estudar sobre elas. Como é que funciona? Como é que a gente analisa? Como é que a gente sabe que uma ação é boa ou não? Projetar o crescimento dela para os próximos anos. Mas enquanto eu não sabia disso, eu estava ali investindo em renda fixa e em fundo imobiliário, que era o que eu tinha mais competência. E só a partir do momento que eu comecei a entender como é que funciona uma ação, eu comecei a investir nela. Depois foi a mesma coisa no exterior. Passei quase um ano sem investir no exterior porque eu não sabia como funciona, estava muito no começo. Depois que eu fui aprendendo e tal, aí sim eu consegui destinar uma parte dos meus aportes para o exterior e aí para criptomoeda e assim por diante. Então, só investe naquilo que você conhece. Enquanto você não conhece aquele ativo, deixa o seu dinheiro ali rendendo na reserva de emergência, na caixinha do Nubank, na renda fixa, que ele vai estar sempre se valorizando e à medida que você for compreendendo sobre como funciona aquele ativo, você vai inserindo eles aos poucos na sua carteira. É melhor fazer isso do que querer ter tudo logo no começo, sem saber como funciona, pois assim a sua chance de perder dinheiro acaba aumentando bastante. E aí, gostou desse vídeo? Espero que tenha te ajudado. E se lhe ajudou, por favor, deixa aqui um gostei, compartilha, deixa um comentário e te espero no próximo vídeo.